Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem algumas coisas que eu vou comunicar do Senhor para os meus irmãos nessa noite que eu não consigo fazer, que eu ainda estou num processo, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me junte a eles agora e me faça sair dessa mensagem hoje com uma fé mais sólida em Cristo Jesus. Me faça ter olhos espirituais para as coisas dessa vida. Me faça, juntamente com os meus irmãos, desenvolver uma lealdade cada vez mais integral ao Senhor. Eu preciso do Senhor demais. Mas obrigado por falar comigo, por me corrigir, me educar e me encorajar. E peço que o Senhor faça isso conosco nessa noite também, por amor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 10. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E o expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, eu peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim essa morte.
E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também com vocês. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Que cabra teimoso é esse Faraó, né? Ele não cede. Nós já estamos aqui há 13 domingos nessa saga do Êxodo. 13 domingos. A gente escuta praticamente o mesmo padrão da história. Talvez você até pense aí do banco, depois de ouvir a leitura: pastor, eu já conheço a história, eu acho que o senhor pode até encurtar o sermão, por favor. Se eu quiser fazer um sermão de 25 minutos, 20 minutos, está tudo bem. Eu já conheço como vai ser o final, já sei o que vai acontecer no próximo capítulo. Faraó parece querer cansar os israelitas, irmãos, e para que eles desistam dessa empreitada. Mesmo ele vendo várias vezes diante dos seus olhos que ele não conseguiria destruir o povo de Deus, uma vez que sobre o povo de Deus havia uma promessa de posteridade, uma promessa de terra, uma promessa de bênçãos espirituais. Mesmo assim, o cidadão não desiste. A questão, meus irmãos, é que quando nós ampliamos o nosso olhar para essa saga do Êxodo, nós vamos percebendo domingo após domingo que ela é muito mais que uma história de personagens marcantes como Faraó, Moisés. É muito mais que sinais. É muito mais que milagres. É muito mais que pragas. O Êxodo proclama o grande ato do único Deus de libertar o seu povo da escravidão, presenteá-lo com a sua lei e convidá-lo a uma íntima comunhão consigo mesmo, que eu quero definir aqui como uma relação de lealdade integral. Queria que você gravasse essas 2 palavrinhas para hoje e para a semana. Lealdade integral. O Êxodo, ele é resgate, o Êxodo é missão e o Êxodo é comunhão. É certo que as pragas que nós estamos vendo aqui há alguns domingos, e hoje especificamente a 8ª praga, que é a dos gafanhotos, e a 9ª praga, que é a da escuridão, elas têm as suas finalidades na história. Nós sabemos disso. Para Faraó e os egípcios, mostrar que Deus estava desmontando o panteão deles, uma vez que não existia nenhum Deus além dele na terra. Para Moisés e os israelitas, o objetivo desses sinais era arrancá-los dessa cultura politeísta e desenvolver no coração deles uma postura de lealdade integral ao Senhor. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo comigo há pelo menos 13 domingos, ouvindo o pastor Ivan, o pastor Eduardo e outros pregadores que expuseram até aqui a série de Êxodo. Comigo o Senhor está
falando sério sobre essas palavras. Eu quero de você, André, assim como eu quero do meu povo lá no Egito, lealdade integral. Enquanto Faraó se mantinha obstinado diante dos sinais de Deus, confiante no seu panteão de deuses, o próprio Deus fazia o que, irmãos? Endurecia o seu coração, o entregando às suas próprias loucuras. Se vocês observarem de mais perto, a gente vai percebendo que Faraó vai, inclusive, se tornando um homem cada vez mais perturbado à medida que as coisas vão acontecendo. Parece muito com Nabucodonosor. Ele vai ficando obstinado e agoniado. E o que é mais interessante, esses homens eram extremamente inteligentes. E o Senhor vai curvando a inteligência desses homens. Por outro lado, enquanto o povo de Deus assistia firmemente ao braço forte de Yahweh massacrar o faraó e todo o seu panteão de Deus, o próprio Deus também já estava treinando o coração do seu povo a confiar somente nele. E assim, como nós dissemos em uma das pregações, não criar um novo panteão de ídolos na sua peregrinação pelo deserto. É muito fácil a gente pensar no panteão de ídolos, de deuses de Faraó. Mas é muito fácil também perceber que na peregrinação nós somos candidatos a desenvolver um novo panteão de ídolos sobre a nossa caminhada. Nós já ouvimos falar isso aqui várias vezes. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Deus sabia que diante das primeiras dificuldades, eles seriam tentados a regredir a qualquer ídolo que oferecesse a eles uma saída, segundo os desejos do coração deles. Ele sabia que a lealdade integral exigida na relação para com ele seria facilmente negociada se o seu povo não desenvolvesse confiança plena em Deus nesse treinamento intensivo no Egito. Veja se não é isso que acontece conosco. Na nossa peregrinação, por exemplo, até a Nova Jerusalém, somos ou não somos tentados a negociar a confiança do nosso coração em tempos de aflição e ídolos do nosso coração? Está junto comigo? Não é assim? A gente tenta dar o nosso jeitinho, o nosso tempo, a gente tenta recorrer aos nossos recursos, às nossas habilidades. Somos ou não somos tentados a inclinar a nossa confiança em nossas habilidades, os nossos recursos, ou em alguém ou algo que nos ofereça conforto, segurança ou estabilidade? Utopia, irmãos. Estabilidade plena. Só o Senhor Jesus pode nos dar. Estabilidade plena. Só o Senhor Jesus pode nos dar. Uma boa maneira da gente testar o nível de desenvolvimento da nossa lealdade integral a Deus é observar a quem o nosso coração recorre em primeiro lugar no tempo da aflição. Essa eu vou deixar você pensar e responder consigo mesmo. No tempo da aflição, qual é a primeira opção que vem à sua mente? Basta pensar numa dificuldade dessa semana, ou numa dificuldade que parece que não termina. Para onde é que a nossa mente e o nosso coração correm? As nossas primeiras reações em situações assim revelam quem governa o nosso coração. No capítulo 14, quando a gente chega lá, nós vamos ver algo muito parecido com isso que a gente está pensando aqui. Por incrível que pareça, irmãos, diante do primeiro grande desafio que o povo de Deus teve, a sua segurança ameaçada, diante do grande mar vermelho, sendo perseguidos pelo exército furioso de Faraó, muitos daqueles que viram as intervenções miraculosas de Deus por meio de cada uma dessas pragas, revelaram que seus corações ainda eram governados pelas garantias humanas, terrenas e temporárias que o Egito podia dar. Acreditem, mas muitas vezes nós nos vemos agindo assim. Hoje, às 14 horas, eu fui a um velório de uma irmã lá da nossa igreja de Ceilândia, quando nós éramos pequenos ainda por lá. E diante da morte só tem um recurso, né? Dinheiro não vale, inteligência não vale,
a habilidade não vale. Diante da morte, o nosso maior recurso é qual? Saber que Jesus ressuscitou. Essa é a nossa maior verdade diante da morte. Para quem recorrer? A verdade é que é simples, irmãos. Grave isso. Aqueles que confiam em homens desfrutam daquilo que os homens podem dar. Mas aqueles que confiam em Deus desfrutam daquilo que Deus pode dar. Lealdade integral está associada com isso. Como eu disse para você acima, as pragas eram apenas instrumentos de Deus. O texto diz isso, para que o nome dele fosse glorificado e conhecido por todos na terra. O alvo ali era a pessoa de Deus, a história de Deus. O alvo disso tudo que nós estamos ouvindo há 13 domingos é a glória de Deus. Os versos 1 a 3 confirmam isso. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Entendeu? A história é sobre ele. A glória é dele. Tudo aponta para ele. À medida que Deus punia Faraó e os egípcios, Deus se descortinava diante do seu povo para que eles desenvolvessem solidez na sua lealdade a ele. E para isso eles precisavam estar bem atentos ao que Deus estava fazendo na história. Eles precisavam estar bem concentrados em Deus. Eu estou fazendo esse exercício a semana toda. Ficando concentrado, saindo da minha visão micro e vindo para uma visão macro. Tentando observar o que Deus vem fazendo na história desde o Gênesis. E o que Ele ainda fará. É que no meio das nossas agitações, muitas vezes nós nos desconcentramos de Deus. Não é verdade, irmãos? E quando a gente está desconcentrado de Deus, a gente faz tanta bobeira. Eles precisavam se manter concentrados em Deus. Eles precisavam treinar o coração para olhar um quadro maior, uma história maior. Havia um mundo espiritual como há um mundo espiritual para nós também. Havia mistérios que eles não conseguiam entender, como há para nós também. Havia planos muito mais altos que o deles. Eles precisavam estar sóbrios naquele momento. Sabe por quê? Porque se eles olhassem para as negativas que receberam de Faraó até ali, eles sucumbiriam na fé. Eu tenho a impressão que Faraó não vai entregar fácil assim. O mundo não entrega para a gente. A concorrência é desleal. Se eles ficassem concentrados na história de Deus, sendo cumprida a cada evento, eles solidificariam a sua fé na pessoa de Yahweh. Na primeira praga, irmãos, apenas revisando, ao transformar a água em sangue, ele deixou claro a todos ali que ele era a fonte da vida, e não o Nilo. Osíris, cuja corrente sanguínea acreditava-se ser o Nilo, sangra diante de seus adoradores quando Yahweh transforma esse rio em sangue. Na segunda praga, ao enviar as rãs, ele provou que a autoridade sobre a natureza é de Deus. Em reverência a Requete, a deusa rã do nascimento, os egípcios consideravam as rãs sagradas, animais que não deveriam ser mortos. O que Yahweh faz? Mata aos milhares as rãs. Na terceira praga, ao infestar o Egito com piolhos, ele faz os magos de Faraó confessarem a sua impotência diante dele, uma vez que eles não conseguiam, como disse o pastor Ivan, imitar os milagres de Deus. Isso tem dedo de Deus. Era essa expressão? Na quarta praga, ao enviar grandes enxames de moscas, ele fez especificamente uma distinção entre hebreus e egípcios, assolando apenas os egípcios e protegendo os seus na terra de Gósen, demonstrando o seu cuidado àqueles que demonstram lealdade integral a ele. Você viu isso na nona praga agora. Está 3 dias sem energia para a turma de lá. Mas o povo de Deus tem luz. Tem um princípio para isso. Não são apenas pragas.
Na quinta praga, ao enviar a peste sobre os animais, Deus, num estalo de dedos, afetou profundamente a economia do Egito, mostrando que nem mesmo a prosperidade do rebanho deles os daria segurança. Talvez a gente precise confiar que é o mesmo Deus que está governando o Brasil e o mundo. É o mesmo. Não mudou nada. Apesar da gente não entender o que está acontecendo, nós não estamos de lutos, porque Cristo vive, Ele ressuscitou. E é esse Deus que nós servimos. O que Ele vai fazer, eu não sei, mas eu sei que o final é bom. É bom. Na sexta praga, ao lançar um punhado de cinza sobre o Egito, Deus comunicou a eles que Ele só tinha poder e autoridade. Só Ele tinha poder e autoridade sobre a vida e a saúde de todos. É o mesmo Deus que está cuidando da Lucy e da Maria Helena. Que consolo a gente poder relembrar isso, para esse momento que os nossos irmãos estão passando. É o mesmo Deus que controla a saúde. É o mesmo Deus que na complicação do parto do João, sustentou o João, e o João está aqui ouvindo a palavra dele hoje. É o mesmo Deus. Na sétima praga, ao enviar aquela chuva de pedras, Deus, ainda sendo misericordioso, advertiu aos egípcios para que recolhessem os trabalhadores e o gado que estivessem no campo, para serem poupados, mostrando que aqueles que desprezam seus avisos causam sua própria destruição. Estamos sendo avisados. 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 Agora, na oitava praga, irmãos, Deus ordenou e um enxame de gafanhotos jamais visto se ajuntou sobre o território do Egito. A praga de gafanhotos acabou com toda a comida que tinha sobrado das outras pragas. Então os egípcios começaram a passar fome. Os deuses egípcios que governavam a fertilidade, as colheitas, o gado e a saúde mostram-se impotentes diante do poderoso braço estendido do Deus de Israel. O povo de Deus aprendia ali que Deus, na caminhada pelo deserto, eles precisavam confiar que esse Deus proveria o alimento para eles, assim como todas as suas necessidades básicas. Tão atual isso, né, para a gente. E nós sabemos que na estrada o Senhor o fez. Na sequência, a nona praga. A nona praga é escuridão total. Um bem tido como garantido para todos na terra deixou o território do Egito. Quando as trevas caíram sobre o Egito, ninguém conseguiu fazer nada durante 3 dias. A não ser os israelitas que tinham luz nos locais em que habitavam. Mais uma vez, os falsos deuses egípcios foram humilhados diante do poder do Deus Criador. Aleluia. As criaturas de todo o universo, como o sol, a lua e astros, estão submetidas à autoridade de Deus Criador. Ele é a luz de quem o ama, mas quem o rejeita vive em trevas. Irmãos, o povo de Deus estava sendo forjado para se manter integralmente leal ao Senhor em meio aos desafios dessa peregrinação. O grande eu sou, que exige lealdade integral dos seus e promete cuidar deles, estava se mostrando a eles. O grande eu sou, como ele disse a Moisés, eu quero que você me apresente, lá no capítulo 3 ainda, como o grande eu sou. Como é que eu digo que é o seu nome para eles? Diga que eu sou o grande eu sou. Lealdade integral significa confiar plenamente que o grande eu sou era a fonte da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O grande eu sou é a autoridade sobre a natureza. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O grande eu sou cuidava dos seus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O grande eu sou tinha autoridade sobre a vida e a saúde de todos. Mateus 9,35 diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O grande eu sou era quem sustentaria o povo diante das suas necessidades básicas, como o comer e o beber. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir.
pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O grande eu sou seria a luz em meio à escuridão para aqueles que o amassem. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vocês devem ter lembrado de muitos desses textos que foram paralelos nessas pregações que nós citamos aqui. Não é mera coincidência. O grande eu sou é o mesmo. O grande eu sou é Jesus. É aquele que nos promete cuidado integral do corpo e da alma em meio à peregrinação à Nova Jerusalém, se nós formos integralmente leais a Ele. Mas como eu disse para você lá no início do sermão, Faraó, mesmo vendo tudo isso, o cabra não desiste de criar estratégias para minar a lealdade integral que Deus exigia do seu povo. E esse aqui é um último ponto que eu quero me ater com vocês. Talvez demorar um pouquinho, como disse o pastor Eduardo hoje pela manhã. Se vocês observarem dos versos 11 ao 24, Faraó, cinicamente, e digo que estrategicamente, como o nosso inimigo também faz, ele não impede que eles saiam para cultuar. Perceberam isso? Desde que eles obedeçam algumas exigências de Faraó. A questão é que Faraó sabia muito bem o que ele estava fazendo. Faraó estava apostando aqui as suas últimas fichas para enfraquecer o povo de Deus. Semana que vem é a 10ª praga. E começa o movimento de libertação. De forma ardilosa, de forma sutil, de forma sagaz, para não dizer enganosa. Ele já não exige mais total lealdade a ele. Como ele percebe que ele está cada vez mais enfraquecido, ele busca também agora enfraquecer os absolutos de Deus na relação que Deus exigiu com o seu povo. Ele começa a fazer propostas que desconfigurassem as relações de culto ao Senhor, por exemplo. Vejam como isso é sério e atual, irmãos. Ele começa a criar caminhos para tentar conciliar as exigências de adoração do homem às exigências de Deus. Ele começa a criar possibilidades de haver conciliação entre o santo e o profano. Isso é muito sério. Frases do tipo do nosso dia. Deus não decreta, Ele sugere. Você não sabe quem é o grande eu sou. Deus decreta, irmãos. Deus decreta. Não tem a ver com sugestão, tem a ver com decretos de Deus. Frases como, Deus aceita qualquer culto desde que seja de coração. Mentira. Não tem esse negócio híbrido, misturado. Deus exige lealdade integral do seu povo. A questão é que obedecer às exigências de Faraó era comprometer a lealdade que Deus exigia deles. Preciso voltar um pouquinho com vocês no capítulo 8, no verso 25, para que vocês recordem qual foi a primeira tentativa ardilosa. Nós temos duas no capítulo 10, mas voltando um pouquinho no capítulo 8. Primeira coisa que ele diz, não vão. Não, vocês não precisam ir. Fiquem aqui e cultuem mesmo. Que coisa sutil. Faraó propôs a Moisés a continuar no Egito e a levantar ali mesmo altares a Deus. A princípio, irmãos, parecia até uma proposta simpática, né? Uma proposta acolhedora. Mas escute, toda vantagem proposta por Satanás tem uma armadilha. Ainda hoje, Satanás usa a mesma estratégia, induzindo as pessoas a pensar que podem adorar a Deus sem sair da escravidão do pecado. Que podem entrar para a igreja sem romper com os esquemas do mundo. Que podem colocar uma bela máscara de santidade sem mudar de vida. Que podem se tornar cidadãos do céu sem novo nascimento. Faraó propõe a religião da forma sem vida, do ritual sem conversão, da aparência sem novo nascimento. Moisés, graças a Deus, sendo leal ao Senhor, rechaçou absolutamente a sedutora proposta de Faraó. E nós devemos também rejeitar firmemente as insinuações do diabo. Não basta levantar
altares a Deus, a gente precisa sair do Egito. Essa foi a primeira. Vendo que ele não conseguiu convencer Moisés e o povo disso, agora ele muda a estratégia. Lembra o que ele diz? Vai lá no verso 28 agora do capítulo 8. Ele diz, vão, podem ir, eu deixo agora vocês irem, vou mudar de ideia. Vão, cultuem, mas voltem. Podem ir, não tem problema vocês irem, mas eu quero que vocês voltem. Inclusive não vão muito longe, tá bom? Vejam que Faraó, que até então castigava o povo com duros açoites e com trabalhos forçados, ele agora se transforma num chefe de relações públicas. Faraó quer relacionamento. Estranho, né? Faraó até pede que orem por ele. Ele abre as portas do seu império para o povo voltar sempre que sentir saudade. Faraó ele quer manter os vínculos do passado. Faraó não quer cortar as raízes. A ideia de Faraó é esta: vá, mas não vá tão longe. Vá, mas volte. Vá, mas não vá definitivamente. Vejam como hoje, irmãos, ainda é uma proposta perigosa para a gente. O diabo, além de acusador, é também um sedutor. Depois de afligir os seus súditos, ele tenta atraí-los, mostrando as vantagens do mundo. Ele oferece-lhes prazeres, abre-lhes a porta da liberdade, convida-os a vir e desfrutar do melhor do Egito. A tese de Faraó aqui é que você pode desfrutar o melhor dos dois mundos e viver com o coração dividido. É como dizer, vocês podem continuar pecando, afinal Deus é misericordioso. Para que mudar esse padrão de comportamento? Ele é amor. A gente pode continuar pecando. Moisés, porém, graças a Deus, também rechaça com veemência essa sedutora proposta. Quem foi liberto da escravidão não deve mais retroceder. A vida com Deus exige consagração plena. Ela exige lealdade integral. Tem até música para isso. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. É da idade de vocês, eu sei. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Como se bastasse pela terceira vez, agora no capítulo 10, Faraó se apresenta e agora faz uma proposta mais indecente ainda. Ele diz, tá bom, podem ir, mas nem todos. Que cabra inteligente, sagaz. Faraó propõe a Moisés levar o povo, mas deixar no Egito as crianças e os jovens. Que coisa! Com isso, ele está insinuando que o lugar para os jovens desfrutarem a vida é no Egito. Que levantar altares a Deus é uma atividade só para os adultos. Faraó quer induzir Moisés a pensar que o culto a Deus não tem atrativos para os jovens e que eles devem ficar no Egito, onde os prazeres são mais vibrantes. Essa mentira de Faraó traveste-se de muitas outras sedutoras propostas em nossos dias. Muitos jovens, irmãos, abandonam as fileiras da fé para retroceder aos prazeres transitórios do pecado. Me lembro, 2014, primeiro estágio de seminário, numa cidade de Goiás, no interior. Estava tendo uma crise na igreja de filhos de líderes que estavam namorando com pessoas de outra fé. Isso, inclusive, custou a cabeça do pastor de lá na época, porque ele foi repreender. E demais coisas no processo. Mas esse foi o ápice. E numa conversa com um desses jovens, eu olhei para a moça e disse assim para ela, depois de conversar, explicar dos perigos, das decisões, dos riscos que ela ia correr, de que isso não está dentro do projeto original de Gênesis 2:24, eu olhei para ela e disse, fala aí, entre Jesus e o fulano. A resposta dela foi o fulano. Essa é a história dessa moça. Mas muitas vezes nós fazemos isso em outras situações. Entre pecar e ser leal a Jesus. Eu acho que eu vou pecar só mais uma vez. É isso que ele está dizendo aqui. Ele percebe também
que há uma intenção camuflada para desintegrar a família. Tema atual do que a gente está vivendo no mundo. Percebe que há um movimento de desintegração das famílias. Percebe que há um movimento de doutrinação a começar das crianças. Mas nós sabemos que a família não pode estar dividida. E graças a Deus pela igreja que continua firme pregando a palavra naquela sala para aquelas crianças. Para proteger o coração delas do que elas vão encontrar ao sair dali. Nós sabemos que a família não pode estar dividida. Velhos, jovens e crianças, todos devem estar na presença de Deus, a serviço de Deus. Pois o lugar dos jovens desfrutarem a vida e encontrarem plenitude e alegria é na presença de Deus. Por último, irmãos, Faraó já não disfarça onde ele deu voltas e voltas para chegar. Ele diz, vão, cultuem, levem as crianças, os jovens, a família toda, mas deixem uma coisa só, os bens de vocês, deixem os animais. Faraó, diante da calamidade, propõe liberar todo o povo, mas que ficasse somente o gado. Aparentemente, a liberdade em detrimento do gado seria plausível diante de tão poderoso inimigo. Entretanto, no deserto, a proposta de Yahweh era que o adorassem através dos holocaustos. Moisés novamente é firme e sábio. Como o procedimento desse sacrifício ainda não havia sido estabelecido por Deus, como diz o texto, e Moisés ainda não sabia o que Deus pediria para ser sacrificado, ele diz a Faraó o quê? Qual foi a resposta do texto? Nenhuma unha. Ou seja, eu não vou negociar nada com o mundo a fim de manter a minha lealdade integral ao meu Deus. No verso 27, Faraó perde a paciência. Sabendo que ele não venceria de forma alguma, ele fica totalmente perturbado. E ele diz para Moisés, se você voltar aqui, eu mato você. Então não volte aqui. Espero que a gente não se veja mais. Moisés, íntegro, confiante no Senhor, diz para ele, tá bom, tá tudo certo. Na 10ª praga, inclusive, esse diálogo não acontece, como aconteceu nos outros. Lealdade integral, irmãos, é o que o Senhor exige de nós. Ele não nos quer pela metade. Ele nos quer por completo. Estar debaixo dessa condição não só nos mantém protegidos do nosso inimigo e de nós mesmos, como nos livra de fabricar novos ídolos que se disfarçarão de Deus para trazer resposta aos anseios do nosso coração. O Senhor quer tudo da gente. O Senhor quer a nossa língua que está conectada ao nosso coração. O Senhor quer a nossa língua para que nós nos comuniquemos melhor. Para que nós nos silenciemos quando Ele pede para a gente ficar calado. Para que nós falemos quando Ele diz para a gente falar. Assim diz o Senhor. O Senhor quer tudo. Ele quer as mãos. Ele quer os pés. Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa casa toda. Ele quer o nosso trabalho todo. Ele quer tudo. Na semana que vem, Moisés e o povo deverão estar, em tese, prontos para, enfim, sair do Egito. Nos próximos capítulos, nós vamos comparar se as pragas foram suficientes para educar o coração deles a se manter em uma postura de lealdade integral a Deus. Eu oro, irmãos, para que, quando formos libertos de uma vez por todas do pecado que ainda nos assedia nessa vida, nós sejamos encontrados integralmente leais ao Senhor, para que nós ouçamos, entra no gozo do teu Senhor, e não, aparte-se de mim, porque eu não conheço você. Eu oro para que a cada provação que Deus nos permitir passar ainda nessa vida, a nossa fé seja cada vez mais sólida, e assim possamos autenticar a nossa lealdade integral a Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Eu quero orar um cântico com vocês, que fala sobre isso. Um resumo do que a gente ouviu aqui nessa noite. E se você tiver coragem de fazer a oração que eu fiz no início aqui, eu queria te convidar a fazer. Assim, eu não estou conseguindo ainda fazer essa lealdade integral, mas eu quero. Eu quero. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. O teu Espírito habita em mim. Então, me ajuda. Me ajuda a dizer que Tu és o meu Deus. E que eu sou íntegro ao Senhor.
Me ajude a dizer que tudo é teu. Vamos tentar falar isso para o Senhor. Talvez seja um pouco difícil ainda dizer, mas não é impossível. Peça ao Senhor que você viva essa verdade na sua vida. E eu peço isso junto a vocês. Pode ser assentado mesmo. Cante com o seu coração. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se sou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei.
Pastor, se ora por nós. Vamos ficar em pé? Senhor, que coisa boa é poder ouvir a Tua palavra. Muito bom. É bom ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Que privilégio temos. Senhor, cada unha nossa é Tua. Perdoe a nossa infidelidade. Perdoe as nossas negligências. Perdoe as vezes que ouvimos as propostas indecentes de Satanás. Quantos de nós aqui que nos dizemos do Senhor, queremos adorar o Senhor sem sair do Egito. Queremos adorar o Senhor sem ir longe. Ficamos perto, ficamos voltando aos antigos prazeres, ao antigo Senhor. Quantos de nós aqui estão indo adorar o Senhor, deixando os seus filhos, sua família, negligenciando o seu lar? Quantos aqui estão querendo adorar o Senhor, não consagrando ao Senhor os seus bens? Ó Deus, arraste o nosso coração completamente para Ti. Os deuses desse mundo, os ídolos do nosso coração, são nada. O Senhor zomba dos ídolos. O Senhor zomba das autoridades deste mundo. O governo das nações estão nas Tuas mãos. O Senhor levanta e abate os poderosos deste mundo. O Senhor é o Deus supremo, grande Rei. E é o Senhor da nossa vida, do nosso coração. E não tenho dúvida que temos pecado contra o Senhor, não dando ao Senhor toda a nossa lealdade. Tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado e transforma a disposição do nosso coração para temermos somente o Teu nome e a vivermos todos os dias da nossa vida realmente olhando para o Senhor, que não apenas é o Deus supremo e o grande Rei, como também é aquele que nos comprou com o sangue do seu próprio Filho, para pertencermos unicamente ao Senhor Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor e não Faraó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Somos de Jesus, pertencemos ao Senhor e queremos viver à altura, ó Pai, desse chamado e dessa posição que o Senhor nos concedeu mediante a Tua graça. Então, Senhor, queremos exaltar o Teu nome, queremos engrandecer ao Senhor, queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus e que precisamos dia após dia da manifestação do Teu Espírito para contemplarmos pelos olhos da fé a beleza de Jesus, o amor do nosso Senhor e assim vivermos todos os dias impelidos pelo Teu amor a uma vida de total dedicação, consagração, a uma integridade total, uma lealdade integral e completa ao Senhor. Abençoa assim a nossa vida e nos fortalece para o nosso bem, mas também, acima de tudo, para o Teu próprio louvor e para a glória do Teu nome. No nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.